Eita, Glória. Olá, boa noite. Boa noite, Graça e Rosana. paz, pastor, como vai? Graça e paz. Tudo bem, graças a Deus. Vocês estão bem por aí, tudo certinho? Tudo certinho, graças a Deus. Estamos bem, eu, Ana Carolina, nosso bebezinho, de 1 ano e 6 meses, e o povo do Verbo Copacabana que está entrando aqui já com muita expectativa para receber da sua vida. A gente te ama demais Amém. e para a gente é uma Obrigada. grande honra, viu? Obrigado pelo carinho de nos atender e estar Amém. passando esse tempo com a gente. Obrigada, pastor. Uma honra para mim seu convite, viu? E é muito bom, né? Esse tempo tá podendo, mesmo de longe, tá renovando a mente do povo com essas verdades tão gloriosas da palavra, exaltando a palavra de Deus, né? Esse é o nosso papel, erguendo as pessoas, tirando do engano. É É muito verdade. importante isso, né? E o senhor está aí numa igreja em crescimento. E é Isso, importante demais num período como esse, né? Tá injetando essa palavra na veia do povo, né? é Porque verdade. a gente não enche linguiça. Desse jeito. E essas segundas-feiras, né, como você disse, o intuito é esse, né? Tá injetando mesmo palavra, Ventilador, princípio. Gilvan. Somos uma igreja em crescimento e precisamos, né, dessa atmosfera de palavra e de Ajeitei. unção Ventilador. de uma forma constante. Tá me ouvindo bem? Estou sim, é que eu estava falando com o Judivan aqui para ajustar. Ou Ah, tira ou tem. afasta. Glória a Ok. Deus. Graças a Então, Deus. enquanto nós vamos ajustando aqui, você que já chegou aí, vá compartilhando essa live. Eu sempre digo, né? Coisa boa a gente precisa compartilhar, divulgar, e com Sim, certeza será uma noite extraordinária aqui. Estamos tendo, né, eu o creio. privilégio de Eu receber creio. essa mulher de Deus e palavra não vai faltar nessa noite. Então vai Amém, graças a Deus. compartilhando aí. E vocês estão bem, Pastor Judivan? Estamos bem. Ontem foi o retorno aqui, né, dos Aham. cultos na igreja, bem reduzido a capacidade, mas Uhum. já foi assim aquela sensação maravilhosa de cultuar ao Senhor com os irmãos, Glória. né? Já é uma sensação ímpar. Meu Deus do céu, é realmente o retorno do sobrenatural, É né? É verdade. um tempo novo que a gente está vivendo, não Ah, de normalidade, né? Não voltando ao normal, mas do sobrenatural mesmo sobre as nossas vidas. E foi assim glorioso ontem, manhã e noite. oh, Ai, glória. que saudade. E Tão nós bom também isso, estamos, né? né, na expectativa aqui, porque funcionamos no hotel, ainda não houve a Hum, reabertura do hum. hotel, e a gente está crendo que nesses dias as boas notícias chegarão e logo, logo E estaremos sim, mais de volta. isso. O senhor funciona quantas vezes por semana lá no hotel? Aos domingos, né? Aos domingos, Hum, culto às 18h30. hum, que bênção. E aí os hotéis ainda estão fechados, né? Isso, em Não tem Copacabana. previsão? Tem previsão, Então, pastor? final de julho agora, eles não me deram uma data ainda, mas como o setor do turismo, né, tá dando uma pressionada também, eles têm uma ideia de que em julho, finalzinho agora, eles voltem às atividades, né? E até Amém. minha esposa conversando lá com o diretor do hotel lá, da administração, ela disse, vai ser mais rápido do que vocês estão pensando, que logo, logo a gente vai Amém. estar aqui. Amém. Estamos crendo nisso, né? É É muito isso gostoso mesmo. tá cuidando. Então, pastor, eu sei que nós estamos aqui para compartilhar um pouco da palavra, né? E Uhum. eu quero saber, mande as ordens aí, o que que o senhor quer, o que que o senhor deseja para esse povo que está nos ouvindo nessa noite, né? Glória a Deus. Por que vertente nós vamos fluir aí e vai ser, eu creio que o povo vai ser abençoado por essa palavra que muda vidas, né? Amém, Rosana. Então, os irmãos estão chegando, né, conectando, mas vamos começar para a gente não perder esse tempo Sim. precioso. Uhum. Para quem está chegando aí e ainda não conhece Rosana,
Ela é uma grande mulher de Deus que tem influenciado não só o nosso ministério, mas o corpo de Cristo. E uma noite como essa, nós não podemos tratar como comum, porque não é. É uma noite extraordinária, então abra o seu coração, receba tudo que essa mulher de Deus tem para compartilhar, não só de revelação, de ensino, mas ela traz uma vida, uma bagagem de experiência com o Senhor, e vai ser muito bom. Então, Rosana, eu te acompanho já há um tempinho, e uma das coisas, né, que mais tem me marcado no seu ministério é quando você ensina sobre o princípio da submissão e autoridade. Até mesmo eu ensino também no Rema e sempre estou escutando você, sempre vou lá, procuro, porque de fato me abençoa demais. O senhor ensina essa matéria? Ensino oh, também. Aleluia! E todas as vezes, né, que eu paro lá, vou meditar e me reciclar te ouvindo, eu sempre sou muito acrescentado e enriquecido. E nesses dias nós temos visto mesmo a igreja, de uma forma geral, não trazendo para uma denominação, mas a igreja um pouco embaçada nesse princípio, né, um pouco que perdida. E por não andar no princípio, acaba perdendo a bênção ou o galardão que está disponível a andar nisso, né? Então, eu quero, assim, que você fique bem livre para compartilhar. Eu sei que 50 minutos não tem como tratar de toda a esfera da submissão às autoridades, mas lá em Romanos 13, né, o apóstolo Paulo fala que todo homem está dentro dessa estrutura, está sujeito à autoridade, ainda que exista vários departamentos da nossa vida, sempre haverá o setor de que eu sou uma autoridade, que eu estou submisso a uma liderança, até mesmo, né, vivendo em um país, um estado, e você fala disso muito bem. Então, eu quero que você fique bem à vontade, que a gente está aqui como um pitbull agarrando a palavra. Amém. Então, pastor, eu sei que é muito bom a gente se encontrar dentro de uma mensagem, né? E Mike Murdock diz isso: feliz o homem que acha a sua mensagem, que encontra a sua mensagem. E tem dois assuntos que me inspiram muito, que é submissão às autoridades e prosperidade, que é exatamente as veias que eu mais fluo, né? E a gente, estudando, a gente vê que uma coisa está diretamente ligada à outra. Quando a gente vê a Bíblia pedindo honra ao teu pai e à tua mãe, né? Que é o primeiro mandamento com promessa para que te vais bem, seja de longa vida, para que prospere. A gente vê, né, que a prosperidade está diretamente ligada a esse princípio de submissão e honra. Você vê que uma pessoa que ela não sabe honrar, não sabe se submeter, ela nunca vai provar de uma verdadeira prosperidade, né? Então, e esse assunto, para mim, é maravilhoso, porque uma das coisas que mais me deixou maravilhada, né, nesse assunto de submissão e autoridade, é que, submissão é como andar a cavalo, né? Você nunca viu ninguém andar a cavalo um do lado do outro. Um vai na frente, o outro vai atrás. Mas o que a gente precisa entender é o mesmo cavalo e vai para o mesmo destino, né? Tanto quem está na frente como quem vai atrás. Só que quem está na frente vai pegando a maior carga, né? Os maiores ventos, os maiores impactos, para exatamente proteger quem está na garupa. Quando a gente entende isso, sabe, pastor, a gente fica realmente, e a gente entende que isso é plano de Deus, é o que estava no coração de Deus quando ele criou o homem, né? Porque em todo lugar que você vá, tem uma autoridade lá. Nunca chega em lugar nenhum querendo mandar, porque você está pagando alguma coisa, né? É uma coisa terrível, às vezes a gente vê isso na cabeça das pessoas, né? Eles chegam num lugar querendo mandar, e eu quero te dizer, onde você vai, tem uma autoridade constituída, né? E quando a gente chega querendo honrar essa hierarquia, esse princípio de autoridade, automaticamente o céu se abre com uma graça sobrenatural para nos assistenciar. Geralmente, pessoas bocudas demais, que chegam num lugar querendo se impor e querendo mandar, você vê que o tempo fecha para eles. Eles nunca conseguem o que querem, porque está completamente indo de encontro àquilo que Deus criou para nós, né? Eu estou falando
a respeito de Bíblia para a igreja. Né? A gente sabe que quem está debaixo do império das trevas age de acordo com a sua natureza. Mas nós que somos filhos de Deus, nós agimos conforme a natureza de Deus em nós, né? E como o senhor falou aí, quando diz assim, né, toda autoridade, toda pessoa, todo humano, toda pessoa esteja sujeita às autoridades, porque não existe autoridade que não foi constituída por Deus, e Deus pede submissão às autoridades. Você pode ver que toda a Bíblia, ela é firmada, fundamentada nesse pilar, né? O reino de Deus é justiça e equidade, né? Tá nesse pilar de submissão às autoridades. Toda a nova aliança, você vai ver em todas as áreas, né? Família, igreja, o que Deus criou governo, deixou autoridade, família, deixou autoridade, né? Trabalho, autoridade. Todas as instituições criadas por Deus têm autoridades competentes, né? Por que isso? E o que a gente precisa entender, quando Deus diz assim, né? Se submeta, sejam obedientes às autoridades superiores, ou se submeta às autoridades superiores, a gente entende, né, que Deus jamais iria nos pedir nada que fosse nos prejudicar. Né? Eu entendo isso. Quando Deus vem te pedir algo na nova aliança, né? Mulher, se submeta a seu marido. Filho, sejam submissos aos vossos pais. Né? Servos, se submeta ao seu senhor, segundo a carne, que são os superiores no trabalho. Né? Que a gente tem que se submeter aos pastores, aos nossos guias, ou pastores, né? Como diz lá em Hebreus, que estão, quem está na igreja, como autoridade sobre as nossas vidas. Todas as vezes que Deus nos pede essa submissão, eu acredito de todo o meu coração. É porque Ele não queria me prejudicar em absolutamente nada. É verdade. Né? Pelo contrário, Ele queria nos favorecer. Entende? Então, jamais a Bíblia vai pedir algo para prejudicar você, para deixar você debaixo de um jugo. Porque tem gente que acredita, né, pastor, que submissão é um jugo. Né? Por exemplo, mulheres que acham que se submeter aos seus maridos ou uma mulher se submeter a um homem é um jugo. E eu quero te dizer que Deus não tem jugo para você. Pelo contrário, Deus tem liberdade. Mas não existe, gente, liberdade fora de autoridade. Né? Eu gosto muito de dizer isso, que esse negócio de independência ou morte só funcionou para Dom Pedro I, mas ele morreu. Né? Não adianta. Deus não fez o homem para estar fora desse contexto de autoridade. E quando a gente entende, respeita, quando a gente honra isso, porque a gente vai entender que quando Deus deixou superiores sobre nós, não é por uma questão de importância, né? Deus não criou, por exemplo, o homem como autoridade sobre a vida da mulher, porque o homem é mais importante do que a mulher, né? A gente sabe que não existe isso. Mas ele criou por uma questão de organização, né? Para entender que existe uma hierarquia. Pai e mãe sobre a vida dos filhos, não é porque pai e mãe é mais importante do que filho. Até porque lá em Hebreus ele diz assim, que em Cristo não tem homem nem mulher, né? Nem escravo, nem grego, nem ninguém. Todos em Cristo somos um. Né? Mas por que Deus criou essa questão de autoridade? Não é porque um é mais importante do que o outro. É por uma questão de organização. Porque o reino de Deus, ele funciona dentro dessa organização, para fluir o que Deus tem para nós, né? Assim. E eu gosto muito, né, quando a gente pensa na forma como a Trindade, a própria Trindade se comporta. O próprio Deus, né? Deus é trino. Né? Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. E eu amo quando a gente vê que Jesus aqui na Terra, né, ele nunca foi de encontro a nenhum tipo de autoridade. Pelo contrário, Jesus entendia, né, que essa questão de autoridade vinha do Pai, porque Jesus ele não foi gerado no ventre de Maria. Jesus é pré-existente, ele desceu do céu, ele foi enviado. E como enviado por Deus, Jesus era conhecedor, né, da forma como Deus funciona, o que Deus criou para funcionar. De fato, né, lá em João diz assim, tudo que foi criado foi feito por intermédio dele. Então, tudo que Deus criou,
Jesus estava envolvido, né? E esse princípio de submissão às autoridades foi criado, a palavra envolvida com tudo isso, né? Jesus, o verbo. E aí, quando a gente vê Jesus se submetendo a todo tipo de autoridade, principalmente, né? Não porque as autoridades muitas vezes merecessem o respeito dele, né? Como eu gosto muito daquele texto de Pilatos, né? Quando Pilatos chega para Jesus e diz assim, né? Você vê que eu tenho autoridade sobre ti, eu tenho o poder de te soltar e de te prender, e você fica aí calado, não diz nada. Isso está lá em João, né, no capítulo 19. E aí Jesus olha para Pilatos e Jesus diz muito sabiamente, nenhuma autoridade teria sobre mim se do alto não te fosse dada. O que Jesus estava querendo dizer para Pilatos, eu estou aqui de boca fechada, calado, não é nem porque você merece, é porque o Pai merece que eu respeite aquilo que ele criou. Então, assim, hoje a gente vê tanta gente, pastor, dentro das igrejas, né? Bocudos, crentes, se achando no direito de abrir a boca para falar mal de autoridade nas redes sociais, né? Até com o outro, porque se acha no direito. Ah, mas porque ele está todo errado. E eu pergunto a você que vai falar mal de uma autoridade porque você julga que ele está todo errado. Aonde você fica nessa história? Isso mesmo. Né? Isso. Porque um dia Deus me ensinou muito isso. Né? Que, por exemplo, meu marido é autoridade sobre a minha vida. Ainda que eu saiba que ele está todo errado, quando eu vou de encontro a ele, são dois errados. Isso, é verdade. Ele errado e eu. Aí Deus olha do céu e quer fazer justiça, porque Deus é justo e ele sempre quer fazer justiça, não é assim? É verdade. Quando ele olha do céu e quer fazer justiça e vê dois errados, né? Esse meu comportamento, o comportamento da autoridade todo errado, e de quem deve ser submisso também todo errado, batendo de frente, ele não encontra espaço para agir com justiça. Não é assim? Mas quando ele olha e vê uma das partes corretas, aí ele tem como fazer justiça. Em favor de quem? Lógico que é de quem está correto. Não é assim? Então, se uma autoridade está toda errada e eu me coloco na posição de correto, Deus tem como fazer justiça. Sempre em favor de quem está certo. Então, de todo jeito, vale a pena ficar correto. Vale a pena ficar certo. Porque é quem vai receber de Deus. E eu sempre digo isso, pastor. Eu nunca vou comparecer diante de Deus para prestar conta. Entendeu? Da vida de uma autoridade que está errada. Seja no governo, eu nunca vou prestar contas a Deus por nenhum tipo de governo que passou sobre a minha vida que andou todo errado. Nunca vou. Né? Lá em Coríntios tem um versículo que eu gosto muito, que Paulo diz assim, todos nós vamos comparecer diante de Deus, né? Para prestar conta de tudo aquilo que fizemos por intermédio do corpo. Né? Eu sou um espírito, e sou um espírito eterno, mas hoje eu estou num corpo. Então, a Bíblia diz que um dia eu vou comparecer diante de Deus para prestar conta de todo o bem e de todo o mal que eu fiz por intermédio deste corpo. Mas a Bíblia não diz que Rossana vai comparecer diante de Deus para prestar conta de Judivan, com uma autoridade sobre ela, pelo que Judivan fez através do corpo dele. Eu nunca vou prestar conta diante de Deus do que Lula fez através do corpo, do que Dilma fez, do que Bolsonaro está fazendo. Nunca vou, pastor. Mas de uma coisa eu tenho certeza. Eu vou comparecer diante de Deus para prestar contas diante de Deus de tudo que eu falei contra ele neste corpo, porque minha boca está no corpo. Entende? Isso eu vou. Isso eu posso ter certeza. Entende? Então, eu quero dizer uma coisa para o Senhor. Eu quero comparecer diante de Deus e poder estar face a face diante dele, para receber todos os galardões que ele tem para mim, porque o mérito de estar na eternidade é todo de Jesus. Isso. Mas o que eu vou receber na eternidade, o mérito é todo meu. Meu Deus. Entende? E eu quero estar diante de Deus um dia. Sabe, pastor? De alguém que eu não vou ter como colocar uma capa. Eu não vou ter como evitar aqueles olhos. É verdade.
sabe? Eu não vou ter, pastor. Como comparecer diante dele e evitar, né? Tudo. Então, o que eu sempre tenho essa consciência. Rapaz, se eu não tenho nada de bom para falar, eu prefiro ficar, porque o próprio Jesus disse, de toda palavra frívola que o homem proferir, vai dar conta no dia do juízo. De toda palavra sem sentido. Então, eu prefiro, pastor, sabe, me resguardar. Até porque a coisa mais importante que eu tenho na minha vida é a unção do Espírito Santo. E eu não vou comprometê-la, porque uma autoridade decidiu andar errado. O senhor está entendendo isso? Eu prefiro ficar correta diante de Deus. Mas, Rosana, eu sei que ele está todo errado. Então, o papel de quem sabe que uma autoridade está toda errada. A Bíblia mostra qual é o teu papel. Você orar, fazer intercessões, ações de graças, né? Assim, súplicas, orações. E eu vou dizer uma coisa, eu não sei se você entende o que é intercessão. Interceder é se colocar diante de Deus, né? Em favor de alguém. A minha pergunta é, como é que eu vou me colocar diante de Deus em favor de alguém que eu acabei de falar mal dele? Porque o negócio é o seguinte, ou você intercede por ele ou você fala contra ele. Não dá para fazer os dois. Não é verdade? É isso aí. E aí a Bíblia diz assim, em favor de todos os homens e em favor dos que se acham em posição de autoridade. A Bíblia, querida, ela nunca vai te dar o respaldo para abrir tua boca, para falar mal e ir de encontro nenhum tipo de autoridade. Você não vai encontrar respaldo nenhum na nova aliança para isso. Na Bíblia, para isso. Não é assim? E aí ele diz assim, para que eu preciso interceder sobre essas autoridades? Para que você tenha uma vida mansa e tranquila, com toda piedade e respeito. Eu gosto dessa palavra respeito, porque tem muita gente, pastor, exigindo respeito. Entende? As pessoas que estão exigindo respeito das autoridades são aquelas que estão falando mal deles. Só que a Bíblia diz que só quem tem uma vida de respeito aqui na terra é quem ora e intercede pelas autoridades. Entendeu? Então o povo está vendo, né? Isso é uma falta de respeito para com o cidadão. É verdade. Essa falta de respeito está chegando, porque com certeza você não está orando por ele, está falando contra. Porque quem ora em favor vai ser respeitado. Você não vai ter, querido, como é que eu posso dizer? Uma resposta bíblica quando você está fazendo tudo errado. Né? Porque eu vou dizer uma coisa para você. Deus não vai se moldar a você para te abençoar. Você se molda a palavra e pega a bênção que já é sua. Não é verdade? E aí, a gente vê, como eu estava falando, na hora que o senhor quiser falar alguma coisa, pode falar. O senhor quer falar alguma coisa? Carlinhos, não? Estou aqui para receber. E assim, eu acho muito tremendo quando a forma como a Trindade, né, ela se comporta nessa questão das autoridades. Porque Paulo, ele orando lá em Efésios, ele diz assim, eu oro, né, eu me ponho de joelho, por esta causa me ponho de joelho diante do Pai, né, de quem toma o nome toda a família, tanto no céu quanto na terra. Então ele está falando do Pai, né, como cabeça de uma família, né, que é Pai, Filho e Espírito Santo, do céu, e ele diz assim, que essa autoridade, como é no céu, se estenda sobre a terra. Então, se você não entender como é que a Trindade funciona, você nunca vai entender essa questão de autoridade, né? Porque pessoas, às vezes, olham para a autoridade como como é que eu posso dizer? Como uma resistência, né? Para a vida dele. E não entende que Deus não criou autoridade para te resistir. Deus criou autoridade para te proteger. Né? Quer ver uma coisa? Pessoas que dizem assim, eu tenho um chamado glorioso, mas o pastor está me resistindo. Eu vou dizer uma coisa para você, querido. Quem cria resistência de autoridade para com você é você mesmo.
Quando você diz assim, o pastor está me resistindo, ele não reconhece o meu chamado, ele não me dá oportunidades. Eu estou tratando de igreja, mas isso vale para tudo, né? Para trabalho, porque é um princípio, e é um princípio espiritual. Né? Minha autoridade está me resistindo. Deixa eu te dizer quem é que está criando essa resistência, você mesmo, quando você fala dele pelas costas. Entendeu? Quem cria essa resistência da autoridade para você é você. Como é que você está se comportando nas costas dele? Entende? Se comporte correto, com honra na sua boca, para ver se existe alguma resistência de autoridade para com você. Não é? É um fato. Isso é um fato. Não é assim, pastor? O princípio fala e aí, mais do que do outro, né? Esse princípio quando você está falando mal de... quando você está falando mal de uma autoridade, automaticamente você está criando uma resistência no reino do Espírito. Então essa resistência não é que a autoridade tem para você, foi você que criou, tratando ele desonrosamente. Meu Deus. Não tendo esse olhar favorável. Entende verdade. isso? É verdade. Porque às vezes as pessoas pensam que honra é bajulação. Bajulação é quando você faz algo com autoridade, querendo receber dele de contrapartida um pagamento por aquilo. Eu vou fazer isso para o pastor me ver e como é que eu posso dizer? Me mudar de cargo, me promover. Isso é bajulação. Porque honra nunca espera receber nada em troca. A honra faz porque ela entende que se alguém está numa posição de autoridade, está ali para ser honrado por você. E automaticamente o céu se abre, né? E assim, como eu estava dizendo, se você não entender essa questão de honra e de submissão na Trindade, né? Vamos entender por que era que Jesus respeitava tanto as autoridades aqui na Terra, ao ponto de respeitar pai e mãe. Ele sabia. Ele dizia assim, o meu pai que está no céu. Ele sabia que José não era o pai dele, né? É bem verdade que o ventre de Maria foi usado. Ele não foi gerado no ventre de Maria. Foi usado porque nenhum homem chega aqui na Terra sem passar por um útero de uma mulher. Isso. Não é assim? Então, tinha uma porta de entrada para a Terra, tinha que ser o ventre de Maria. Mas ele soube honrar José e Maria como pais. E a Bíblia diz, né, que ele honrava pai e mãe, lá em Lucas diz isso. E logo após a questão de tratar que ele honrava o pai e a mãe, logo em seguida diz assim, e crescia Jesus. Porque em todo lugar que existe respeito a uma autoridade, existe crescimento. E ele não crescia só numa área, ele crescia tanto em estatura, mas ele crescia também em graça e em sabedoria. Só que ele não crescia só diante dos homens. A Bíblia diz que era diante de Deus e diante dos homens. Então a gente percebe, né, que quando a gente respeita esse princípio, todas as áreas da nossa vida são afetadas, né? Você crescer em graça ao ponto de uma pessoa olhar para você e dizer, fulano é de... Rapaz, que coisa linda isso. Isso é crescer em graça. É um homem aqui na terra poder olhar para o Senhor e dizer assim, o Senhor é digno de investimento, eu vou investir no seu ministério, eu vou investir na sua vida. Isso é crescer em graça diante dos homens. Por quê? Porque você cresceu em graça diante de Deus. Esse crescimento veio por quê? Né? Tem, queridos, esse crescimento, a gente usa muito esse versículo, que Jesus crescia aqui na terra. Deixa eu te dizer, é uma consequência. Crescimento ali é uma consequência, né? Leia os versículos que estão acima para você ver que existia submissão e honra embutido ali. Não é assim? E aí, por que Jesus tratava assim? Né? Eu pergunto, Jesus honrou Pilatos porque ele era uma autoridade. Ah, Rosana, porque naquela época não tinha corrupção. Isso é o que você pensa. Né? Né? Isso é o que você pensa. A gente, como o pastor disse, a gente não tem tempo, né, de trazer toda essa clareza para você biblicamente. Mas acredite, faz 20 anos que eu estudo esse assunto. Oh, glória. Né? Então pense comigo. Jesus não respeitou Pilatos porque ele merecia ser respeitado, né? Porque, por exemplo, ele pagava imposto porque César merecia? Gente, vamos combinar. Dá licença. Né? Não era. Mas é porque ele entendia, gente, um princípio embutido ali. Que o que Jesus estava para fazer.
ele não podia comprometer, né, com essa parte de bater de frente com a autoridade. É por isso que eu digo para o senhor, eu disse aqui, eu tenho algo para fazer aqui na terra que Deus me confiou através de uma unção que tem sobre a minha vida, e eu não vou deixar isso ser comprometido, pastor, Amém. com relação a... Porque às vezes a gente pensa que é só falar mal, mas e aquilo que o povo fala de autoridade nas redes sociais e você vai lá e curte? Você acha, amado, deixa eu dizer uma coisa para você. A gente lida com autoridade, tem coisas que a gente lida como a gente lida com material radioativo. Entende? Em nome de Jesus, pegue isso. Eu sempre digo isso. Dízimo, por exemplo, a gente trata assim. A autoridade a gente trata como material radioativo. Um material radioativo, quando você se expõe a ele da forma correta, só te traz benefícios. Isso. Porque, por exemplo, a radioterapia é um benefício, ela cura câncer, ela cura tumor maligno, quando você se expõe a ela da forma correta. É verdade. Mas se você se expõe a uma radioatividade, por exemplo, serve para diagnóstico, se expõe a um raio-x da forma correta para detectar algo, para um diagnóstico, você vai ter benefícios. Mas se exponha a um material radioativo da forma errada, para você ver os danos que vai causar no seu corpo. Agora, o mais importante é que esse dano não é imediato, né? Quando a gente se expõe a um material radioativo, por exemplo, não é a mesma coisa que você se expor a alguém que leva um tiro de uma arma de fogo. O resultado é na hora. Peibuf, caiu, morreu, né? Mas quando você se expõe a um material radioativo, você não cai morto na mesma hora. Isso é um estrago que você vai ver ao longo do tempo, né? Aquelas pessoas que se exporam ao material radioativo de Chernobyl. É uma coisa, gente, que vem com o tempo. Quando você vai de encontro à autoridade, quando você se expõe ao dízimo da forma errada, né? Não devolve dízimo. Aí você, por exemplo, você vê, no primeiro mês não aconteceu nada. Não aconteceu nada. É uma questão de tempo. Sabe quando? É a mesma coisa quando você fala mal de uma autoridade, né? Você não cai morto na mesma hora como na antiga aliança. Que o povo falava mal, o chão se abria e engolia o povo. Por quê? Porque o sangue de Jesus reconciliou a terra. Hoje o sangue de Jesus cobre você. Então a longanimidade, a benignidade nos alcançou. Isso não quer dizer que com o tempo os efeitos não cheguem. O senhor está me entendendo isso, pastor? É muito interessante isso. Então, às vezes se fala mal de uma autoridade aqui e não aconteceu nada. Gente, isso é algo no reino do Espírito. Sabe quando você pega um controle remoto na televisão e você pega ele, mete o dedão lá, você não vê nada saindo dele, mas muda o canal da tua televisão, entende? Então, quando você está falando mal de uma autoridade, você não está vendo nada acontecendo. Praticamente, até porque você está tão cheio de razão, né? Você é o tão certo da história, ele está tão errado e você se acha tanto no direito de criticar, e falar mal. Aí você não vê nada acontecendo. Querido, está mudando o canal que você está sintonizado. Isso é sério demais. Está mudando a tua sintonia. Acredite de todo o seu coração. Como 2 e 2 são 4. Isso. Entende? Então, quando você chega com essa consciência chega, né? Porque às vezes a gente está falando essas coisas, tem gente ouvindo que diz assim, não concordo. Mas, gente, olha, quando você vai num médico, né? Você vai num especialista e aí ele faz, né, com a especialidade dele, ele termina chegando a um diagnóstico. Aí ele diz assim, tá aqui, diante de tudo que ele estudou, diante de tudo que ele viu, de todos os exames, de tudo, ele te apresenta um quadro. Aí você diz assim, eu não concordo com esse diagnóstico. Né? Eu estou falando clínico, do diagnóstico clínico, que a gente pode discordar porque Jesus já levou. Estou falando assim, eu não concordo com essa conclusão que o senhor chegou. Eu pergunto, quem é que tem o direito de discordar de um diagnóstico dele? Quem estudou tanto quanto ele. É verdade. Não é assim? Aí chega e pode dizer, discordo. Né? Eu também já estudei sobre isso, eu já fiz experiência disso.
Mas uma pessoa que nunca passou nenhum vestibular para medicina tem o direito de discordar? Não tem. Então, deixa eu te dizer, é coisas que acontecem com alguns pregadores. Eles estudam, eles investem, eles oram, eles investem em livro, eles investem em tempo, eles se desgastam, se esmeram. Aí quando vai pregar uma coisa, quem nunca nem abriu um livro não concorda. Eu vou te dizer, você não tem o direito. O único direito que você tem, se você nunca estudou sobre isso, é ficar calado. Mas nem abrir a boca para dizer que discorda, você tem. Agora, se você já estudou tanto quanto, aí vamos conversar. Não é assim? É isso mesmo. Vamos conversar. É isso mesmo. Né? Porque o povo só tem isso. Não concordo com isso. Qual o direito que você tem e a profundidade que você tem no assunto. Aí é outro nível. Não é assim? Então, a gente simplesmente precisa entender essas coisas. Então, vamos entender a Trindade. Né? Porque o tempo passa tão rápido. É verdade. Vamos entender a Trindade. Jesus veio aqui na Terra e ele fez questão de dizer, né? Eu não sou daqui. Sabe por que vocês não entendem o que eu falo? Porque Jesus falava coisas e ficava assim voando. Ele dizia assim, minha linguagem não é daqui. Eu não sou daqui, eu sou lá de cima. Nem sou daqui, nem vim para ficar. Né? É isso. Aí, Jesus falava sobre algumas coisas, o povo ficava voando, porque ele estava falando como um cidadão celestial. Né? A cultura celestial. Eu quero dizer para você que nasceu de novo, que todo país tem uma cultura. Os Estados Unidos têm uma cultura, o Chile, todo país tem uma cultura. O Brasil tem uma cultura. Se um americano ele vem para o Brasil, ele carrega a cultura dele para cá. Ele não precisa estar lá para ser americano. Ele só precisa ser de lá. Se você nasceu de novo, você é um cidadão celestial. Né? Você ainda não está no céu, mas você só precisa ser de lá. Para simplesmente extravasar aqui na Terra a cultura do seu país de origem. Não é assim? Então, meu país de origem é o céu. E o céu tem uma cultura, queridos, respeito e honra. Glória. Respeito é bom e Deus gosta. Cuidado para, em nome de um ser meu direito, você não andar desrespeitando todo mundo que você vê pela frente. Isso é. Tá certo? Porque você tem uma cultura. Tá? Tem uma cultura celestial embutida em você. Então, era essa cultura que Jesus trouxe aqui para a Terra. E aí, nessa cultura, Jesus só veio, começa a dizer, e Jesus diz algo que eu gosto demais, ele diz assim, eu não estou aqui para fazer minha própria vontade. Eu não estou aqui para fazer minha própria vontade. Isso quer dizer que ele tinha uma vontade. Mas a vontade dele, em relação à autoridade dele, não valia nada. Eu não estou aqui para fazer minha vontade, eu estou aqui para fazer a vontade. Oh, glória. Daquele que me enviou. Isso. E um dia ele falando sobre essa vontade e essa autoridade, ele diz assim, o Pai é maior do que eu. Queridos, que coisa tremenda é essa, gente? Que coisa maravilhosa. Sabe? É você poder ter um olhar favorável para um superior na sua vida. Gente, olha, você sabe por que Jesus foi um sucesso? Porque Jesus liberou tanto poder. Porque ele estava debaixo de uma autoridade, ele reconheceu. Hoje em dia, a gente vê o povo cheio de... mas, sabe, o pastor não me reconhece, eu vou abrir meu próprio ministério. Deixa eu dizer uma coisa para você, só serve para ser autoridade. Quem está debaixo de autoridade. Isso. Porque se você não está debaixo de autoridade, você está descoberto. Né? Qual o tipo de pessoa que você vai gerar? Isso. Me diga. E outra coisa... Né? Entenda uma coisa, igreja não se abre, igreja nasce, porque o que abre fecha, mas o que nasce cresce. Aleluia. Entende? A gente tem que entender isso. Igreja tem que nascer debaixo de uma autoridade, queridos. Sabe? Para que ela possa realmente crescer. Né? Então ele disse isso, o Pai é maior do que eu. Vamos entender, Trindade. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Certo? Jesus, quando ele fala do Pai, ele diz, o Pai é maior do que eu. Quando ele vai falar do Espírito Santo, olha o que ele fala do Espírito Santo. Ele diz assim, aquele que o Pai vai enviar,
o Espírito da verdade, ele há de receber do que é meu e vou-lo anunciará. Isso. Então pense, Jesus, o Pai é maior do que eu, e o Espírito Santo recebe de mim, né? Ele estava aqui para fazer a vontade do Pai, o Espírito Santo recebia dele. Aí a minha pergunta é, né? Você que está aí ouvindo e digitando, me responda aí, qual é o mais importante dos três? O Pai, o Filho ou o Espírito Santo? O que você acha? Coloca aí a tua resposta que eu quero ler. Vou dar um tempinho para você. Eita glória. Vamos interagir aqui. Vamos interagir. Qual é o mais importante dos três? O Pai, o Filho ou o Espírito? Jesus disse, o Pai é maior do que eu e o Espírito Santo há de receber de mim e vou-lo há de anunciar. Isso, e os três? Os três. Qual o mais importante dos três? Nenhum. Os três. Os três. Né? Para você ver que a autoridade espiritual não diz respeito a quem é mais importante. Né? O seu marido ser autoridade sobre você, para Deus, não é porque ele é mais importante. O seu pastor da sua igreja, para Deus, não é porque ele é mais importante. Entende? É porque em Deus existe uma hierarquia. Porque Deus é organizado. Oh, glória. Você está entendendo isso? Então, o Pai tinha a sua posição, Jesus tinha a sua posição, o Espírito Santo tem sua posição. Nenhum dos três nenhum é mais importante do que o outro, mas cada um tem sua área de atuação. Verdade. Entende? Quando a gente entende isso, as coisas clareiam para nós, né? Eu tenho minha área de atuação dentro da minha casa, com uma autoridade sobre a minha vida. Eu tenho uma área de atuação dentro da igreja, com um pastor sobre a minha vida. Eu tenho minha área de atuação no meu trabalho, com o superior, né? Então, assim, gente, sabe, é tão poderoso você entender isso, que quando você está submissa a alguém, mesmo que você tenha uma vontade própria, porque submissão é exatamente isso, é você... Porque se você pode concordar com tudo que a autoridade quer, você nem precisa se submeter. Eu só preciso me submeter a ele, porque tem coisas que eu posso até não concordar, mas eu cedo. Porque submissão é você ceder voluntariamente a sua vontade, a vontade de alguém. Quem maior deu essa lição para nós foi o próprio Jesus, né? Não é algo forçado, porque quando a Bíblia diz que nós saímos do império das trevas, né? E viemos para o reino, qual a diferença, Rosana, de império para reino? É porque no império, como a palavra já diz, tudo é imposto. O império impõe. Satanás, querido, ele não te pede nada. Satanás impõe. Entende? O reino de Deus, ele é baseado exatamente em livre-arbítrio. Oh, glória. Não é assim? Então, no reino de Deus é assim. Então, o que é a submissão? Eu cedo voluntariamente. Não é porque alguém está me impondo a me submeter. É porque eu quero me submeter. E a execução da submissão é a obediência. Então, isso quer dizer o quê? Que quando eu obedeço, eu não faço as coisas do meu jeito. Né? Não é assim? Né? Fulano, faça isso. Você pode faça isso 4 horas. Eu faço, mas eu só faço na hora que eu quiser. Isso não é nem é submissão, nem tampouco obediência. Né? Porque às vezes as pessoas entendem rebelião como um movimento aonde os presos fecham uma cadeia, queimam colchão, matam um monte de policial, houve uma rebelião no presídio e tal. E as pessoas não entendem que rebelião é uma atitude de coração. É verdade. Né? Rebelião nasceu aonde? No coração de Lúcifer. Não foi assim?
Isso. Então, simplesmente, gente, a gente precisa entender que tem muita gente fazendo as coisas pensando que é obediência. E nem é. É. Porque a gente só honra a Deus, né, nessa questão, se a gente for 100% obediente. Porque Saul, Deus mandou ele fazer uma coisa, ele fez 99,9%. E para Deus constituiu-se desobediência. Isso. Não é assim? Aham. Jesus honrou 100% a Deus. Glória a Né? Deus. Então, a gente só precisa entender isso, sabe, gente? Para que a gente possa ceder. Uhum. Eu cedo voluntariamente. A minha vontade não é essa, Uhum. mas eu me submeto. Quando é que a obediência não é necessária? Não é a submissão. Gente, submissão é absoluta e é necessária sempre. Isso. Mas a obediência, quando ela não é necessária, quando a autoridade lhe pede para fazer algo que fere os princípios da nossa autoridade máxima, que é a palavra, né? Porque existe Deus como autoridade sobre as nossas vidas, que é a Trindade e sua palavra, é nossa autoridade máxima. Mas existe também autoridades delegadas por Deus aqui na Terra, né? Que são no governo do presidente da República até o guarda de trânsito, né? Na família, na igreja, no trabalho. Então, as autoridades delegadas aqui na Terra, né? Isso. Que Deus... E, gente, olha, a autoridade é uma coisa tão linda, porque é algo que é passado do governo que você está. Né? Por exemplo, porque é com guarda de trânsito, ele pode ter 1,5 metro de altura, ele para uma carreta. Isso. Porque ele está com uniforme, não é que ele foi numa loja e mandou fazer e comprou. Porque ele recebeu do governo aquela autoridade. Entende? Então, quando alguém está num cargo de autoridade, porque o que é que a gente entende? As autoridades foram constituídas por Deus, a Bíblia diz isso, né? Uhum. Não há autoridade que não foi constituída por Deus. Verdade. Então, Deus não coloca a autoridade em cargo. Deus fez o cargo de autoridade. Na família, Deus diz assim, o homem é o cabeça da mulher. Os pais são autoridades sobre os filhos. Foram cargos. Mas ele não disse qual é o homem que ia ser cabeça de Rossana. É. Quem colocou o meu marido nesse cargo de autoridade foi eu. No governo vai ter um homem. Se o sistema do governo é presidencialista, o presidente. O cargo de presidente. Quem coloca o presidente no cargo? Nós. Né? No dia da eleição, Deus não mandou anjo vir votar por você. Você votou. Não foi assim? Nós votamos. Então, no trabalho, né? Quem é que vai colocar a autoridade sobre a minha vida? É eu que escolho o trabalho. No dia que eu não quiser mais trabalhar naquele lugar, eu peço demissão e saio. Não é assim? Por que Deus fez isso? Ele criou os cargos de autoridade, mas as autoridades, quem coloca neste cargo é você. Para que Deus fez isso, Rossana? Começando por ele, como autoridade máxima. Lá em Josué, Deus disse assim, escolhe hoje a quem queres servir, se a mim ou a outros deuses. Então, até o Deus, a autoridade máxima na sua vida, que é Deus e a sua palavra, é você que escolhe. Se você quer esse, ou se você quer Buda, ou se você quer Maomé, escolha. Entende? Pronto. Então, você escolhe a autoridade, começando por Deus. Marido, eu escolhi. Ninguém escolheu por mim, foi eu mesmo que escolhi. Agora, no momento que eu escolhi meu marido, eu coloquei ele no cargo de autoridade que Deus criou. Logo, no momento que meu marido está neste cargo, ele está ligado a Deus pelo cargo, por mundano que ele seja. Ponto final. Isso. Às vezes as pessoas pensam que só quem é autoridade de Deus são os ministros que estão cuspindo fogo, né? Que estão sapatinho de fogo. E eu quero te dizer, toda a autoridade que está num cargo que Deus criou, ele está ligado a Deus pelo cargo. Logo, quem lida com a autoridade é Deus e não você.
Entende? Glória a Deus. Qual foi a única autoridade que não fui eu que escolhi para mim até hoje? Meu pai e minha mãe. É, Mas foi Deus que escolheu. Mas essa autoridade que Deus escolheu para mim é tão poderosa que só o fato de eu honrá-la, eu vou viver muito e prosperar. oh, glória. É verdade. Muito bom. Entende? Aham. E aí, queridos, agora, por que foi, Rosana, que Deus deixou as autoridades para que eu escolha? Para que você possa respeitar as suas escolhas. Porque eu já vi queridos, se você, coisa linda, não respeita nem a autoridade que você mesmo escolheu, eu vou te dizer qual o respeito que você merece, se você mesmo não honra suas escolhas. Eita Você Deus. entende? Uhum. Presidente da República, governador, prefeito, já vi um monte de gente falando mal das suas escolhas. Ah, Rosana, mas sabe de uma coisa? Esse presidente que está aí, eu não escolhi. Certo, você não escolheu. Mas hoje, a maioria dos brasileiros escolheram ele e colocaram ele no cargo de autoridade que Deus escolheu, que Deus Isso. constituiu. Uhum. Entende? E Aham. se você quiser, querida, se dar bem, é melhor você ficar pianinho. Muito E o bom. tempo que você tem para falar mal, você começar a interceder por ele. Porque aí você vai provar de céus abertos. E Oh, glória. acredite, pense num tempo que nós estamos vivendo, que a gente precisa provar de céus abertos aqui na É Terra. verdade. Glória a Deus. Então vale a pena, entende? Então, gente, olha, é um assunto rico, Uhum. poderoso. É um assunto, gente, ai meu Deus do céu, libertador. Esse É assunto verdade. de submissão às autoridades. É um assunto que vale a pena, né? Você se aprofundar mais. Vale a pena, gente, sabe? Para que a gente não esteja colhendo frutos de coisas porque a gente está fazendo sem conhecimento. É Entende? verdade. Então é exatamente isso que eu digo. Né? A obediência é relativa, mas a submissão é absoluta. Não precisa obedecer quando a autoridade te pede para fazer algo, né, que desonra o princípio da palavra. Mas em todas as outras áreas que ele está correto, você continua sendo submisso. Isso. Né? Isso. Exemplo, Rosana, de novo, meu marido, é autoridade sobre a minha vida. Ele chega para mim e diz assim, você não vai devolver dízimo. No momento que meu marido diz isso, ele está ferindo um princípio da autoridade máxima. Traga todos os dízimos à casa para que possa haja mantimento no meu reino. Isso. Entende? Aí o que é que você faz, Rosana, numa hora dessa? Eu honro minha autoridade máxima. Nessa área que o meu marido fere o princípio da autoridade máxima, eu não preciso obedecê-lo, mas em todas as outras áreas ele merece a minha honra e o meu respeito. Glória a Deus. Entende? Porque é uma autoridade sobre a minha vida. Mas o fato de eu não obedecer nessa área não me dá o direito de faltar com respeito com ele, nem de meter o dedo no nariz dele e dizer, eu vou fazer sim. É Você verdade. simplesmente honre a Deus, que Deus te respalda. Ô, glória. Rosana, o tempo literalmente voou, né? E Uau! nós temos 3 minutinhos aí. E é tão gostoso te ouvir falando disso, né? Tem tanta graça e unção sobre a sua vida para tratar isso com a igreja, né? Com o corpo de Cristo, que a gente fica aqui, as horas vão passando e a gente vai se deliciando, né? Como que você traz isso de uma forma tão intimista, né? Para o nosso dia a dia, porque alguns acham que esse assunto submissão só se trata no eclesiástico, né? E eu gosto como que você traz isso para toda uma vida, né? Não um momento, não apenas um departamento, mas é um princípio que está em operação em toda a nossa vida. E eu quero te agradecer por essa semente que você plantou hoje. Nós somos uma igreja em crescimento, né? Como a irmã Vânia nos ensinou semana passada, ela está até por aí. E
E eu creio que essa palavra que você plantou com tanta unção, graça nessa noite, ela vai prosperar, esse princípio vai estar na nossa vida em operação. E logo, logo, nós cremos em um tempo contigo presencialmente. Eu sei que isso vai Creio acontecer nisso. Em e vai ser nome de uma bênção Jesus. para a nossa vida. Amém? Obrigado pela Amém. Foi disponibilidade. uma honra, pastor. Obrigada mesmo pela honra do convite. E você que assistiu essa live, que lembrou de alguém. Querido, sabe, às vezes a gente repassa, tem gente que repassa tanta bobagem pelas redes sociais, né? Repassa tanto vídeo sem futuro. Sabe de uma coisa, semeia o que realmente vale a pena. Glória a Divulga, Deus. sabe, para teus amigos. Gente, olha, vale a pena, né? A gente ser livre disso aqui. Vale muito a pena. Repassa, vai ficar aí gravado, né, pastor? Vai ficar E gravado. Rosana, você é, tem um livro, né, sobre... submissão e autoridade. Tem algum Tem. link para os irmãos adquirirem? Eu acredito que lá na bio do meu Insta, tem, mas no site Rosana Lira, tem esse livro, tá em e-book. Você pode adquirir, ler aí no teu celular. Tá onde o livro? Na bio tem. Pronto, acabei de Amém. Tá saber aqui. dentro Vai lá na aspas. minha bio, clica Isso. lá e tem esse livro e eu tenho certeza que vai te abençoar bastante. É isso mesmo. Amém, amém. Siga Rosana, é sempre uma bênção ouvir as suas mensagens, as suas ministrações, e a gente tem que estar conectado mesmo com palavra e com unção, que é isso que nos faz crescer. Mais uma vez, Rosana, Obrigada. obrigado. Abraço grande aí no pastor Judivan. Nós amamos vocês e logo, logo estaremos juntos, viu? Rio de Janeiro Amém. ama vocês demais. Obrigado. Obrigada, Uma honra gente. pra Obrigada gente. por vocês estarem aí, viu, ouvindo esse tempo. Amém. E, sabe, cresçam, avancem, voem alto, tá bom? Que é isso Amém. que Deus quer. Já já a gente Amém. se encontra. Amém, amém. Beijo grande. Tchau, tchau. Tchau. Aleluia. Abraço, irmãos. Obrigado pela atenção, pelo carinho em receber essa palavra. E eu vou estar salvando aqui a nossa live, viu? Lília, de Salvador, sempre aí presente. Outros irmãos queridos. Irmã Vânia esteve aqui conosco. E tantos outros queridos que não tem tempo de mencionar agora. Fique conectado, se encha da palavra, não negocie princípio, porque é isso que vai nos fazer crescer e prosperar em tudo. Verbo Copacabana, a palavra de ordem é avançar, é crescer e cumprir o propósito de Deus para a nossa vida. Beijo grande, amo vocês.